Esse instrumento aqui a gente já viu em vários filmes, né? Então, a pessoa que era condenada, né, era levada em praça pública, né, com a cabeça, as mãos presas ali, e depois era pendurado, qual era o reato, né? Por que ela estava sendo condenada. Então, ela era exposta ali na praça, e todos aqueles que passavam sabiam o que ela tinha aprontado, então ela subia todos os tipos, né, sofria todos os tipos de tortura, né? Vamos dizer assim, porque as pessoas xingavam, as pessoas jogavam as coisas, então ela era sujeita a tudo. Tá? Era uma das torturas usadas aqui, uma coisa mais leve, né? Comparado com outras coisas que nós já vimos aqui. Essas aqui são chamadas máscaras de infâmia. Tá? E a pessoa, essas máscaras eram colocadas na pessoa, a pessoa vinha, sofria chibatadas, né, como vocês estão vendo aqui, e geralmente era usado contra as pessoas que se rebelavam contra o governo, né, contra a ordem. Então era usado isso aqui, tá vendo? Começou no rosto, colocado no rosto, depois frustrado. Então a pessoa sabia que aquele ali era um rebelde. Uma coisa é a gente vê nos filmes, né? Todos esses instrumentos de morte, de tortura, e outra coisa é a gente vê pessoalmente, tá? Tentar imaginar o que a pessoa passava, né? O sofrimento que era. Realmente é assustador. Isso aqui é um colar com sino, tá vendo? Com sino. A pessoa andava pelas ruas da cidade e esse sininho aqui na ponta dependia do tipo de reato que a pessoa tinha feito, né? Então era maior ou menor, então a pessoa era condenada a andar pela cidade, tá, com esse negócio pendurado aqui no pescoço, e assim, tudo sabia que ele tinha sido que ele era uma pessoa que não tinha se comportado bem, né? comportado bem. Esse aqui é um vendedor de livros proibidos, né? Que na época muitos livros eram proibidos. Então esse Giacomo Batti, ele tinha que colocar na frente da loja dele, tá? Essa condena, tá? Porque ele vendia livros proibidos. Então isso foi uma das condenas sua. Aqui é escrito um pouco em latim, um pouco em italiano, é meio difícil da gente entender, né? Mas ele era condenado por vender livros heréticos, perniciosos, né? Coisas que para a época eles achavam que eram livros proibidos. Esse aqui é o original, que ele tinha que pendurar lá na sua loja. Aqui nós estamos falando de 1600, tá? 1600, 1650. Esse instrumento aqui se chama o violão das comadres, né? Não sei para que tipo de pena era aplicado, né? Eu acho que devia ser aplicado pelas fofoqueiras da época. Então aqui o pescoço, isso aqui se enfiava no pescoço, as mãos, os pulsos ficavam presos aqui, tá? E você vê que é uma madeira que é muito pesada, tem partes que são em ferro. Então a pessoa que era condenada a esse tipo de pena, ela era obrigada a ficar inclinada, tá? Em forma de pregueira, de reza, né? Ou melhor dizendo, em forma de reza. E com o peso disso aqui, né? Então o tempo de duração dependia, acho que, da pena que a pessoa tinha, mas é uma coisa muito escômoda, dolorosa, né? A mesma coisa vale para aquele ali, todinho em ferro. Então a pessoa ficava dobrada em duas, né? Então se chama violão das comadres. Na Torre de Londres também tem um instrumento parecido com esse daqui, que às vezes para a gente fazer a tradução em português não tem muito sentido, tá? Mas seria a cegonha, ou então a filha daquele que varre, do varredor, a filha do varredor, tá? É como se chama esse instrumento aqui. Muito usado foi usado na época da Inquisição. Era um tipo de instrumento, não era de tortura, era de constrição, tá? Então a pessoa ficava naquela posição por muito tempo, né?
e acaba dando, a pessoa acaba sofrendo, né, de dores, porque a costela ficar naquela posição por determinada hora, determinado tempo, que pode durar horas, pode durar dias, né? E acaba a pessoa ficando presa, né? Sempre naquela posição, sem se poder se mexer. Ela tinha então dores musculares, né, intensas. Esse daqui dispensa comentários, né? Aqui é chamada, nesse cômodo aqui, são as torturas usadas com a corda. Eu acho que está dando para vocês escutarem o som que está no fundo, né? Era o som que as pessoas escutavam, tá? As condenadas, né? Escutavam, rodavam esse tipo de... né? Tem a corda, então aquilo rodava e ia esticando, esticando, esticando todos os membros da pessoa. Então, tá vendo? Esse é o som que a pessoa escutava. Isso era para arrancar, né, os membros da pessoa. Esse instrumento aqui, a pessoa era colocada sentada, a cabeça presa aqui, né? E depois, tá vendo essa ponta de ferro, né? Isso aqui rodava, 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 até isso aqui entrar na cabeça da pessoa. Eu acho que era uma forma de fazer confessar, né? Ou a condena à morte, não sei porque não está escrito nada, mas eu imagino que seja isso. Então isso aqui é um pedaço imenso de metal, tá? Um prego imenso. E aí rodava, 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 isso entrava na cabeça da pessoa. E é usado para a tortura do fogo. A pessoa era sentada aqui, colocaram sentada aqui, pescoço preso, aqui os braços presos, os pés presos, tá vendo? E aqui depois era colocado as brasas embaixo, tá? Nos pés. Então isso aqui era uma das torturas, tortura de fogo. Confesso para vocês que em alguns momentos a gente chega a ficar até com nó na garganta, né? Porque você fica imaginando esse tipo de coisa, né? Isso aqui aqui tá vendo? Um sapato, se chama sapato alsaciano. Era para imprisionar os pés, né, da pessoa que estava sofrendo a Inquisição, né? Ele era ligado a outra pessoa, então um ficava ligado, né, preso por aqui, outro preso por aqui. Então é uma tortura, né? Que esse aqui também é uma tortura. Então um ficava com o pé preso assim, em pé, e o outro ficava com os pés presos dessa forma. Então aqui, o Concílio dos 10 é como se fosse, era a época, né, o Supremo Tribunal Penal. Que é como está representado aqui nesse quadro. Representado aqui, neste quadro. Este outro instrumento aqui era usado para lacerar, tá, as articulações, seja dos joelhos que dos cotovelos. E como a aplicação às vezes era prolongada, né, porque vocês podem ver que são pontas, não são de madeira, mas são pontas de metal, né? Então isso aí destruía todas as articulações do condenado. Essa aqui era a roupa usada pelo juiz, né, daquele Concílio dos 10, aquele que eu mostrei para vocês lá no quadro. Essa aqui era a roupa que eles usavam.
Essa aqui, esse Concílio dos 10, tá? Esse concílio penal, né, de justiça, ele começou em 1310 e vai terminar somente em 1797. Ou seja, quando Veneza deixa de ser uma cidade, deixa de ser a República Sereníssima, né, justamente nesse período, deixa de ser a República Sereníssima e passa a ser Veneza. Então, antes ela era independente e aí, depois, por vários fatores, que não entra no caso agora, ela entra a fazer parte da Itália, porque ela era independente. Era sob a Áustria. Tá? Uma coisa que eu não sabia, essa peruca loira aqui, ela é sim, um símbolo do grado de magistratura na época, né? Então, simboliza o grado de magistratura do juiz, né? Do caso ali daqueles que fazem parte do Concílio dos 10. Aqui é um braço, né? Metade de uma cabeça. Tudo plastinado, tá? Quer dizer, isso aqui é tudo órgãos verdadeiros, né? Eu expliquei no início o que era plastinar, né? Que era tirar todos os líquidos, né? O líquido do corpo humano, tá? E ao lugar desses líquidos colocar substâncias de polímero, né? Isso aqui é um corpo humano verdadeiro, tá? Usando a técnica, né, de plastinar. Ou seja, em palavras pobres, a pessoa se tornava como se fosse plastificada, né? Então, todos os líquidos corporais iam substituídos por polímeros. Tá? Isso garante com que o corpo se mantenha intacto, né? Por toda a vida. É como se fosse um manequim, tá? Como se fosse, mesmo sendo verdadeiro, não causa impressão, porque você tem a impressão que é um manequim, que é feito de madeira, mas é um corpo verdadeiro. Para as pessoas impressionáveis, tá? E eu não sou impressionável assim, mas para pessoas impressionáveis, a coisa realmente é. Então, esses copos vinham usados para estudo de anatomia. No estudo de anatomia, então a gente consegue ver todos os órgãos. Eu não sei como era a altura da pessoa, tá? Mas não era uma pessoa alta, não. Então, todos os órgãos, né? Todos esses líquidos corporais, eles iam substituir por esses polímeros. Então, isso aqui, gente, parece que a pessoa é de plástico, tá? Não sembra verdadeiro, é duro. Tá vendo? Então, isso faz com que dure para sempre. E não tem nenhum cheiro, não tem nada, não é perigoso, porque fica asséptico, né? Então, não tem nenhum perigo de infecção, de bactéria, nem de nada. E os corpos, esses condenados, eles eram usados depois em Veneza, a Universidade de Veneza, a Universidade de Pádua. Fez um outro instrumento de tortura chamado a pantufa, em português é pantufa de ferro. Né? Então, o pé da pessoa era colocado aqui dentro, né? E depois vinha apertado, né? Diminuído de tamanho, vocês estão vendo aqui, ó. Apertado, diminuído de tamanho. Aí depende do tipo de punição, né? Aí a pessoa era constreita a caminhar, né? Como se fosse fácil caminhar com o pé estreito dentro dessa pantufa de ferro, né? Então ela é obrigada a caminhar pelas ruas, além de usar esse campanel, tá vendo esse sininho aqui, tem aqui na frente esse sininho, tá? Então isso era uma forma de punição pública, né? Porque todos sabiam que aquele ali tinha começado algum tipo de reato. Peraí. Sim. Então aqui, ó. Esse aqui são os pés.
pegar da disposição. São os pés de 3 sacerdotes que foram condenados à morte, tá? Então, eles foram sepultados, como vocês estão vendo aqui, com a cabeça enfiada para a terra e os pés fora, tá? Da areia e os pés para fora. Então, a condena sufocado, né? Então, eu acho que todos esses pés são verdadeiros, tá? Todas essas condenas à morte, tá? Elas eram, tá vendo? Aqui é a praça, Piazza San Marco. Aqui é o Palácio Ducal, tá? Aqui, a gente está vendo essa pintura aqui na parede. Então aqui é a Piazza San Marco. Aí tem essas duas colunas, tá vendo? Então todos esses condenados à morte, que geralmente as condenas à morte eram todas executadas em praça pública, então ela sempre executada entre essas duas colunas, tá? E essas pessoas que foram condenadas a serem enterradas vivas, né, praticamente plantadas, tá, em três fossas, que são esse daqui que eu mostrei para vocês, tá, foram escavadas, então, 3 fossas, e eles foram praticamente plantados, né, na terra. Então, com a cabeça para baixo, os pés para fora, logicamente morreram sufocados. Então, assim, tá, era justamente aqui que vinham as penas públicas, né, eram executadas. Esse aqui é um outro esqueleto que foi encontrado, tá, de uma pessoa que tinha sido condenada a ser decapitado, tá? Então foi encontrado, é um esqueleto verdadeiro, tá, original, e ele foi encontrado assim, tá, como foi decapitado, a cabeça, tá, foi encontrado com a cabeça entre as pernas, né? Isso aqui, a data é provável de 1355, esse esqueleto. Foi encontrado em 1812. Esse aqui é o vestido de um doge, tá? Um doge era o que hoje para nós aqui em Veneza seria um governador, tá? A época Veneza era uma república chamada República Sereníssima e era governada pelos doges. E esse aqui é a roupa, tá, de um dos doges que foi condenado à morte por traição. E os doges, né, os governadores, eles vestiam esse tipo de roupa para se distinguir das pessoas. Então, verdadeiro, a gente vê muito isso aqui nos quadros e tal. Bem, esse aqui é um outro instrumentinho básico de tortura, né, de condena à morte. É aquele que, acho que não precisa nem explicar, né? Todo mundo já viu isso em vários filmes, né? Bota a cabeça lá e depois a cabeça vem cortada. Esse aqui e esses dois aqui, tá vendo? Impressiona demais, viu? Não tinha como escapar aqui, não. Esse aqui é chamada a roda. E, além de ser um instrumento de tortura, era também instrumento para execução da pena capital, tá? A pessoa que era condenada à roda era colocada de uma tal forma que isso aqui girava, tá? E depois tinha outros pedaços de ferro espalhados. Então, conforme isso aqui girava, o corpo da pessoa, os ossos, tá, era feito de modo que os ossos vinham todos quebrados, as articulações todas arrebentadas, tá? Então era uma forma de
de condena à morte muito, muito violenta. Tá? E depois, a primeira fase era essa, tá? Espacar, quebrar todos os ossos e todas as articulações, né? E depois se passava a segunda fase sucessivamente, que era que o corpo, como já era todo arrebentado, né? Todo quebrado, ele era totalmente desarticulado, né? Dizendo assim, que ele quando girava, tá? Por falta de ter todos esses ossos quebrados, o corpo praticamente como eu posso explicar para vocês? Deixa eu ver se eu acho a palavra justa em português. Ele praticamente era enrolado, tá? Em volta da roda. Eu acho que eu consegui explicar para vocês, né? É que é totalmente cruel, é uma coisa que vai além da nossa compreensão, né? Um tipo de tortura como essa. A guilhotina, ela foi projetada e realizada na França, tá? E quem projetou foi um músico, tá? Que projetou a guilhotina, um músico alemão. Se chama guilhotina porque um dos relatores, tá? Que é escrito a lei da guilhotina se chamava Joseph Ignace Guillotin. Allora per questo que é por isso que se chama guilhotina, tá? Que foi o sobrenome dessa pessoa que afata essa lei, né? Que previa o uso da guilhotina como instrumento de condena à morte. Nunca foi utilizado aqui em Veneza, tá? Porque é um instrumento francês, então aqui nunca foi utilizado. A última pessoa a morrer pela guilhotina, tá? Foi um homicida, que não dá nem para ler o nome dele, tão complicado que é, em 1977. Foi a última pessoa justiciada pela guilhotina. Gente, tem ainda as marcas, tá? Marca de sangue. Você vê as marcas de sangue na guilhotina. Do último que foi condenado, né? As marcas permaneceram. E, geralmente, os que eram queimados vivos eram aqueles que eram chamados de heréticos, né? Então, como eram bruxados assim, em quantidade, dezenas por vez, então, para impedir, tá, que o som dos gritos deles impedissem, né, perturbassem as músicas sacras, então, é até ridículo a gente falar isso, né? Escutar música sacra enquanto a pessoa está sendo queimada viva, né? Condenada a morrer dessa forma. Então, isso tudo aqui é enfiado na boca da pessoa, se passa somente o ar para a pessoa respirar, logicamente, mas como chega até a ponta, até a garganta, tá vendo? Como chega até a garganta, então a pessoa não consegue respirar, mas o som, né, dos gritos dela não sai. Esse instrumento aqui se chama a aranha das bruxas. Eram instrumentos usados para fazer confessar, né? Pessoas que eles achavam que tinha que ver com bruxaria. Tem muitos documentos aqui da época de Inquisição, né? Da Santa Inquisição. E por incrível que pareça, as penas aqui de Veneza eram mais leves, entre aspas, eram mais leves que aquelas que eram as penas usadas em Roma. Isso aqui é a roupa usada pelas prostitutas da época. Tá. E aqui, vamos ver só qual é a data. Bem, século XVI, então final
início de 1500. Isso aqui era a roupa das prostitutas. O sapato. Incrível. Veludo, uma espécie de veludo. E continuando, esse instrumento de tortura, a Virgem de Norimberga, nunca foi utilizada, tá? Ela somente como exposição. Então, como a gente via nos filmes, a pessoa era colocada dentro, né? Isso aqui era fechado e a pessoa morria porque todas essas lanças aqui, a ponta de lança, logicamente ia matar a pessoa, né? Porque é todinho encoberto, como vocês estão vendo, todinho encoberto essas lanças. Mas isso aqui nunca foi usado, tá? Esse tipo de instrumento de tortura, de morte, né? Nunca foi usado. Os cintos de castidade eram usadas pelas mulheres daqueles que partiam, né, para a Terra Santa, as cruzadas. E geralmente serviam para evitar estupro, ok? E as pessoas, as mulheres que usavam esse tipo de cinta de castidade, elas colocavam por própria iniciativa, tá? Não como a gente costuma saber que os maridos partiam e para evitar evitar aquilo que vocês estão entendendo bem, obrigavam as mulheres a colocar a cintura de castidade. Não era assim, tá? É o que eu estou vendo aqui. E então elas fechavam por iniciativa própria, mesmo porque a pessoa seria impossível aguentar por muito tempo, né? Porque você vê que é tudo metal. Então isso causaria feridas e infecções, né? Então é uma daquelas coisas que a gente conhece, mas não sabe bem a história, né? Essa aqui é incrível. Essa aqui é chamada de a bota de ferro, tá? E foi usada até o final do século XVI. E a versão original de Branca de Neve, né, e dos irmãos Grimm, tá? A versão original previa que fosse essa bota de ferro, que ela fosse dada, né, como presenteado para a bruxa. A bota de ferro, tá? Segundo a versão original da Branca de Neve, tá? Dos irmãos Grimm, a versão original, não aquela que a gente conhece, que final é tudo bom. Então, na versão original, a Branca de Neve, né, deveria dar para a bruxa, né, presentear a bruxa esse tipo de bota, tá? Só que ela era incandescente, como a de ferro era incandescente. E por causa da dor, a bruxa ela tinha que dançar até a morte, né? Porque isso aqui é o ferro incandescente. Então, segundo o livro, a versão original da Branca Neve dos irmãos Grimm. Isso que eu vou mostrar para vocês agora, se você é pessoa é muito impressionável, tá? Pula essa parte, tá? Esse aqui é datado de 1561 e é o frade que foi sepultado vivo, tá? E eu vou estar mostrando para vocês a tumba e realmente é tudo original, tá? Então, por favor, se você é impressionável, tá? Aqui tá. O padre foi sepulto vivo. Ali está a tumba. Eu estou atrás de se fosse uma prisão, né? Então ali está o seu caixão, né? Tá aqui. E ali está o padre, o frade, né? O padre frade, foi sepulto vivo.
E esse frade que foi sepultado vivo, ele foi sepultado vivo por outros frades, tá? Não foi uma condena uma condena de um juiz, tá? De outro frade, outros frades, tá? Que sepultaram ele vivo. Mas não se sabe o motivo. Está contando a história. Acontecida no quinta-feira santa, né?